viajar? Vai pegar mais um cruzeiro, navio? Não. Olha só, gente, a mãe daquele adolescente matador de 16 anos que confessou ter assassinado e enterrado o corpo do próprio pai lá na área rural de Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, a mãe dele afirmou que o filho apenas reagiu após anos de convivência marcada pela violência. Que coisa, hein? Segundo ela, o ex-marido era agressivo, costumava beber e já havia praticado abusos e humilhações contra ela e também contra o menor. Mas não justifica, né? Nada justifica o crime cometido de executar o pai com um tiro de espingarda na nuca e depois enterrar o corpo numa cova rasa. Jornalista Luciano Resmini, nosso baita parceiro, lá na região da fronteira oeste, está ao vivo aqui no telão e de lá traz mais detalhes. Muito boa tarde, Luciano. Boa tarde, Mota, para ti e para todos que nos acompanham na tela da Band. Esse caso macabro na fronteira oeste, esse adolescente de apenas 16 anos, como você falou, matou e enterrou o próprio pai. E olha só, antes de trazer o relato da mãe, nós temos a informação de que esse adolescente ele teria também tentado atropelar o padrasto no dia seguinte ao crime. Essa informação ela foi confirmada pelo delegado Adriano Linhares. Segundo a Polícia Civil, o delegado, o suspeito, esse guri, matou, enterrou o pai no dia 5, depois viajou para Palmeira das Missões, no noroeste do estado, onde mora a mãe. E lá, com o carro do pai, um Onix, ele teria tentado atropelar e matar também o padrasto, no local próximo onde mora a mãe. Segundo a investigação, o adolescente e o padrasto mantinham um bom relacionamento. E aí que veio a bomba. A gente conseguiu, em parceria com Sentinela 24 Horas, nossos parceiros, as imagens com a declaração da mãe, Mota, que nós vamos ouvir. A Chayene, ela disse que sofria abusos, ela deu essa entrevista chorando e a gente vai ouvir agora a fala dela, Mota. Daí eu conversei com o meu filho ontem, o motivo daquilo que tinha acontecido. Daí ele disse: mãe, ele bebia, ele dizia pra mim que gostava de fazer o que ele fazia contigo. Mãe, ele me deixava pular de fora de casa. Ele me batia, ele me humilhava. Ele falava que era muito bom fazer o que ele fazia contigo quando você era pequeno. Eu não aguentei, mãe. Eu não aguentei escutar tudo isso dele. Foi por isso que eu fiz isso, mãe. Eu estava tudo, ele ia ser julgado. Tocar nas mãos de Deus, nas mãos da lei. Mas, mãe, como é que tu acha que eu vou me sentir? Ele falava isso sobre você, ele bebia, ele me maltratava e ele falava as coisas pra ti. Então foi isso que aconteceu. Olha, Mota, então essa é a fala da mãe do adolescente de 16 anos. Nós apuramos mais algumas informações com algumas pessoas próximas, que esse adolescente ele era um tanto quanto complicado, agressivo, ostentava fotos dirigindo o carro com airsoft. Ele era bem problemático, mas a mãe disse que não, que ele agiu por, digamos assim, para se vingar de todo o mal que, em tese, o pai tinha cometido contra eles, Mota. A polícia, pelo que tudo indica, não acredita muito nessa história, não. De antemão, eu vou repetir o que eu disse agora há pouco. Nada justifica esse crime bárbaro que ele cometeu no dia 5 do mês passado, dia 5 de setembro. Um dia depois, foi até Palmeira das Missões, tentou atropelar e matar o padrasto, com quem ele tinha uma boa relação. Aí é a controvérsia do caso, né? O pai poderia ser um monstro, e ao que tudo indica era. Porque eu não tenho por que não acreditar na palavra da mãe do menor, né? E ex-companheira da vítima, a Chayene. Chayene disse, a gente entende quando a pessoa, dificilmente a gente erra, né? Às vezes eu já vi várias lágrimas de crocodilo, mas ela disse, o depoimento dela é recheado de verdades, né? E ele, por causa do álcool, se bem que o álcool não transforma ninguém, né, gente? O álcool revela a face da pessoa. Se a pessoa, porque todo mundo diz que tem, não tem? Todo mundo tem um lado mal, né? O lado bom, o lado mal, e a gente tem que deixar o lado mal lá bem guardado, bem escondido,
trancado a 7 chaves e tudo mais. Mas a mãe afirma categoricamente, ela confirmou que ele realmente, quando bebia, né, ele cometia uma série de abusos contra ela. Tanto é inclusive que abuso sexual, Mota. Pois é. Ah, mas como é que pode o marido e mulher ter estupro? Tem. Se a mulher não quer manter uma relação sexual com o companheiro, se ele forçar a barra, ele está cometendo estupro. Existem vários casos nesse sentido. Então ele cometia os abusos. E aí o guri cresceu nesse ambiente tóxico, vendo o pai, quando bebia, cometer atrocidades. Porque o álcool só servia para dar aquele, né? Para liberar o lado sombrio desse canalha, que agora é vítima. É vítima de um crime terrível, levou um tiro na nuca de espingarda, né, disparado pelo próprio filho, esse guri de 16 anos, e depois esse guri, junto com 2 colegas, né, maiores de idade, foram até 10 quilômetros, rodaram aí na área rural de Livramento e enterraram nessa cova rasa aí, ó, tá aí, ó. Essa é a imagem que os policiais viram. O guri que chegou a contar um monte de histórias, né? Contou várias versões, ele entrou em contradições também e depois ele acabou levando até o local onde o corpo do pai estava enterrado. Agora, eu reforço, nada justifica o crime que ele cometeu. Nada. Mas esse guri, eu vou repetir a expressão que o Luciano Resmini acabou de usar. Problemático é pouco para esse guri, hein? Esse guri, se ele não receber, ele tem tudo para se tornar, se é que já não se tornou, um psicopata, um psicótico. Repito, criado num ambiente tóxico, tendo, né, porque o pai é um espelho para o filho, vendo o pai, né, um pai que abusador, um pai que quando bebia se transformava num monstro, para a mãe, para ele, e aí ele já comete esse crime, matar o próprio pai, o próprio genitor. Esse guri que deve, se for punido, porque ainda não se tem ainda a definição de quanto tempo de internação. O máximo que o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, permite é até 3 anos de internação para o menor infrator. Depende do crime cometido. Ele assassinou e ocultou o corpo do pai. Então ele deve pegar aí 3 anos. Vamos lá, 16, 17, 1 ano, né? 18, 19. Sai com 19 anos. Ele vai sair, se ele não for tratado, se ele não passar por um acompanhamento psiquiátrico, ele vai sair com 19 anos de idade da internação, né, com gosto de sangue e com vontade de matar. Porque ele se tornou já um psicopata, um psicótico. A mãe está aí, a mãe disse, né? A mãe relatou que realmente que o pai cometia abusos contra ele, contra ela e por aí. Mas se ele, não adianta a internação. Só a internação não resolve esse guri não, hein? Tem que passar por um acompanhamento psiquiátrico. Porque senão não vai parar no pai, não. Quando ele sair com 19 anos, ele vai querer matar mais gente. Inclusive terminar de matar o padrasto que ele tentou, né? Um dia depois de matar o pai, ele ainda foi até Palmeira das Missões, saiu de Livramento, cruzou, né, uma parte boa aí de estrada, foi até a região das Missões e lá na região das Missões, na região noroeste do estado, tentou atropelar e matar o próprio padrasto. Você vê que a questão dele é a figura masculina, né? A figura masculina do pai, do padrasto, ele tem essa questão, esse problema. É grave isso, é muito grave. Mais algum detalhe, Luciano? Mota, é isso, a Polícia Civil mesmo destacou que chama a atenção porque o padrasto várias vezes teria ajudado ele, inclusive. Pois é. Então a polícia não entendeu por que ele queria matar o padrasto também, caso esse que está sob investigação. Para completar a nossa participação aí, quase diária, tempo e temperatura aí em São Borja. 28 graus e com o jeito que vai chover daqui a pouquinho.